Semana da competição. Uma grande dúvida. Treinar mais, treinar menos, não treinar? Muita gente me pergunta, por incrível que pareça, essa é uma das perguntas. Posso não treinar na semana da competição? Então, galera, se você vai competir jiu-jitsu, né, que é o objetivo aqui do meu canal, e você tá na semana da competição, presta bem atenção. Essa semana é uma semana onde você só vai lapidar, você só vai manter tudo que você construiu antes, tá? Não é uma semana onde você tem ganhos, salvo raríssimas exceções, tá? Mas normalmente não vai ser uma semana que você tem ganhos, a semana é para manter. O ideal é você planejar a longo prazo, né? Você planejar a bem longo prazo, né? Todo o teu processo até aquela competição que você quer seguir. Por exemplo, o Mundial, que é o sonho de muitos atletas, né? Ser campeão mundial. Então, o Mundial do ano que vem, eu tenho que planejar quando acaba o Mundial desse ano. Eu já tenho que planejar o Mundial do ano que vem. Ah, mas eu não sei se eu vou, cara. Se você tem a vontade, se já é teu desejo ardente, você tem um ano para se programar para ir. Então você não tem desculpa. Ah, mas eu decidi em cima da hora. Cara, se você decidiu em cima da hora, tá tudo errado. Você tá fazendo tudo errado. Mas vamos lá. Semana da competição. Eu fiz o ciclo todo direitinho, tá? Fiz todo o meu ciclo, toda a semana da competição, o que fazer nessa semana. Lembrando, essa semana é uma semana de manutenção. Tudo que eu tinha que ganhar, toda a transformação interna, célula muscular, a coordenação inter e intramuscular, toda a estrutura física já foi construída. O que eu preciso fazer agora? Manter. Se eu fizer essa semana errada, o que pode acontecer é eu perder condicionamento. Sim, isso acontece muito, tá? Mas, então, vamos lá, eu tenho que focar em manter a semana. Normalmente, a gente abaixa esse volume, dá um pico, tá? Uma porrada na semana, que seria o pico maior de intensidade. E aí, esse pico ele vai ser terça ou quarta, tá? É bem comum ser um desses 2 dias, a não ser que a pessoa, por exemplo, vai competir numa sexta-feira. Então, se a pessoa vai competir no sábado, pode ser esse pico na terça. Se ela vai competir no domingo, pode ser esse pico no sábado. Se por acaso vai competir sexta, a gente dá o pico na segunda. E depois ela vem recuperando. Os outros dias eu baixo essa intensidade, né? Eu deixo ela mais baixa. E por que isso? O pico é para eu acordar, né? Reativar todas as estruturas que eu já criei e deixar esse corpo em alerta. A baixa depois é para que eu possa recuperar, supercompensar, criar estoques de energia. A musculatura já está ativada, agora eu preciso que ela crie estoque de energia. Para que chegue no dia da competição, eu tenha um corpo ativado, todas as estruturas que eu criei até aquele momento preservada e estoque de energia para ser utilizado. Isso vai me permitir gastar energia com facilidade e reciclar energia com facilidade. Isso é o condicionamento, tá? Lúcio, se você fosse definir condicionamento de um grande atleta, ele tem capacidade, tá, de transportar, armazenar, utilizar e reciclar energia numa velocidade muito grande, maior do que uma pessoa que não é atleta, tá? Isso na parte celular. Na parte física, ele tem capacidade de ativar o máximo possível de musculaturas, tá? E tem a maior capacidade de perceber o seu corpo. Isso é muito importante. Quando eu falo perceber, não é eu pensar no meu corpo, tá? Quando eu falo perceber, é a parte neural. Teu cérebro e tuas musculaturas, suas articulações, elas se conectam com muita facilidade. Uma se comunicando com a outra muito rápido. Isso é um grande atleta, um cara perfeito, assim, né? Ou uma mulher. Então, semana da competição, normalmente, vamos lá, eu dou o pico terça ou quarta, dependendo de onde for lutar, e o restante da semana eu venho baixando. Eu não posso, de forma nenhuma, em hipótese alguma, tá, trazer treinos que eu não faço. Eu não posso, em hipótese alguma, treinar mais alto na semana da competição do que eu vinha treinando outros dias. É um erro gravíssimo que infelizmente acontece muito nas academias de jiu-jitsu. Vocês, quem é do jiu-jitsu, com certeza já viu isso. Você vai lutar essa semana,
Então, ó, você tá de base, treina o máximo que você puder, só sai quando não aguentar mais. Eu vivenciei isso por muito tempo na minha vida e eu vi isso acontecer em várias academias. Eu escutei amigos meus que são professores falar que fazem isso. Tudo bem, lá atrás as pessoas fazerem isso quando eu era faixa azul, por exemplo, né? Por quê? Porque naquela época eu não tinha conhecimento. Hoje em dia é muito fácil. Você pega a internet aí, você consegue pesquisar. Claro, tem que saber onde vai pesquisar, mas tem vários lugares que você tem conhecimentos científicos aplicados à luta. Não é só conhecimento científico. Por exemplo, eu não trago aqui o que eu aprendi na faculdade, porque eu aprendi na faculdade. A questão não é essa. Até porque eu falo que a teoria sem a prática, ela é nula. E a prática sem a teoria, ela é vaga. Então, o que eu trago aqui é o que eu aprendi na faculdade, teoria pesada mesmo, ciência, com que eu vivenciei e vivencio dentro da luta. Eu não só dei aula, né? Dou aula há muito tempo para competidores e não competidores, mas eu fui atleta de alto rendimento de judô, eu fui atleta de alto rendimento de jiu-jitsu, então eu tenho toda a experiência que você imaginar dentro do tatame. Então isso é muito importante. Então, não se treina alto volume na semana da competição. Na semana da competição, você treina, salvo alguns casos, por exemplo, a pessoa tem que perder peso. Aí, às vezes, você diminui muito a intensidade, aumenta o volume dela para evitar que essa pessoa vá correr, por exemplo, que é algo terrível. Também é um assunto para outro vídeo. Mas, então, eu preciso, entender que aquela semana eu vou baixar o volume de treino do meu aluno. Posso aumentar a intensidade? Posso. Por exemplo, o meu aluno faz 5 lutas super intensas, tá? Só que na semana da competição, na maior parte da semana, ao invés de botar 5, eu vou botar só 3 lutas intensas. Qual é o benefício disso, Lúcio? O benefício disso é que ele faz 5. Esse é o 100% dele. Quando eu tiro 2, que está fazendo só 3, ele deve estar ali entre 60% e 70% do máximo dele. Mas ele está treinando intenso. Ele não está no máximo dele. Entende que eu não estou levando o organismo dele na pior condição possível? E isso é uma das estratégias. Tem outras também, tá? Por exemplo, poderia botar ele fazer os 5, só que só desses 5, 2 treinos. O primeiro leve, o segundo forte, o terceiro leve, o quarto forte, o quinto leve. Então ele fez 2 treinos só puxado. Ele chegou só em 2 treinos no máximo dele. Então isso é uma outra estratégia, entre outras, tá? Mas só para vocês entenderem que nessa semana eu não posso levar o meu aluno 100% o tempo todo. Por quê? Toda vez que eu levo uma pessoa 100%, o corpo dela obrigatoriamente, independente do que você faça, ele vai se recuperar. Ele não supercompensa, ele não consegue guardar energia. Ele chegou lá no fundo do poço dele e agora ele vai tentar recuperar. Se no outro dia eu dou 100% de novo, eu passo desse fundo do poço, né, entre aspas aí, como a analogia que eu fiz. E qual é o problema disso? Ele vai entrar num desgaste tão grande que ele não só não vai se recuperar, como ele pode começar a se lesionar. O corpo dele começa a se sabotar. O corpo dele começa a criar situações para que ele pare, baixar a imunidade. Aí às vezes você pode ver, às vezes semana de competição tem gente que é gripado, quem tem sinusite às vezes ataca a sinusite, quem tem herpes às vezes ataca a herpes. Tem pessoas que têm outras situações, alergias, acaba batendo muito nessa semana porque a pessoa ela tá passando do ponto. Às vezes, ela nem tá passando do ponto em treino, mas como ela tá com a dieta muito, muito restrita e a maioria das pessoas fazem dieta por conta própria, abre aspas, procure um nutricionista esportivo, ele vai conseguir te dar todas as condições para que você passe por essa fase sem agredir o teu corpo de forma tão ofensiva a ponto de te levar a uma doença, algum outro mal. Tá? Voltando, fecha aspas. Então, por exemplo, a pessoa perdendo peso, essa semana para ela já é muito intensa. Eu tenho que levar isso em conta. Então, eu tenho que criar estratégias no meu treino para que essa semana, ela fique moderada.
ela não fica intensa, porque ela já vai ser intensa para o organismo da pessoa só pelo fato dela estar perdendo peso. Beleza? Espero ter esclarecido. Claro, tem muito mais outro assunto, pode colocar as perguntas em comentários, tá? Na medida do possível eu tento responder todo mundo. E lembrando, né? Me segue aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Os extraordinários buscam excelência todos os dias. Sejam extraordinários, porque todos merecem ser extraordinários no que mais amam fazer. Os